Boa noite, mães, pais, responsáveis, educadores, amigos do Colégio Santa Cruz. É uma honra e uma alegria recebermos novamente o professor Pedro Artung para um tema da maior importância, um tema atual, um tema que tem sido refletido pelos educadores do Colégio Santa Cruz com as nossas famílias. Ah, Queria agradecer a presença de todos e todas e justificar a minha ausência. Hoje nós estamos com dois eventos em paralelo. Nós temos uma missa que celebra os 50 anos da nossa EJA, Educação de Jovens e Adultos. E eu combinei com a Débora Vaz, nossa diretora pedagógica, de nos dividirmos desses dois importantes eventos, mas depois buscar informações sobre tudo o que aconteceu aqui nessa palestra tão importante. Então, queria agradecer mais uma vez ao Pedro, a Débora Vaz, a Carol Gil, ao Flávio, na parte técnica, e desejar a todos e a todas uma ótima palestra. Débora? Obrigada, Fábio. Muito obrigada. Boa noite a todos e a todas. Essa é uma palestra que a gente planejou e esperou muito a vinda do Pedro pela terceira vez. E a gente já conta aqui no Colégio Santa Cruz com a valiosa e importante contribuição do Instituto Alana. Então, queria agradecer ao Pedro, que a Carol vai apresentar em poucos minutos, e ao Instituto por prestar um serviço tão importante, tão urgente, na discussão da infância, na discussão das diversidades todas. Agradeço muito ao Instituto Alana, na pessoa do Pedro aqui. Queria dizer para vocês que esse é um tema que está muito presente na pauta do Santa. A gente tem realizado algumas conversas internas, externas, ouvido as famílias, e a gente fala hoje aqui a partir de um lugar cada vez mais importante de ser delimitado, que é da luta para salvaguardar a infância, a adolescência e a juventude, para proteger as nossas crianças como forma mais valiosa de cuidado, mas também para sabermos o compromisso da escola com a formação de alunos e alunas que se tornem usuários críticos, atravessados pela experiência também em algumas situações no digital. Então, quando a gente faz uma conversa sobre currículo de cultura digital, a gente estabelece uma série de princípios, de eixos para a organização desse currículo e de cuidados acompanhados pelo Núcleo de Educação Digital, hoje aqui representado pela Carol Gil. Mas a conversa de hoje nós vamos, de alguma forma, deixar de lado a discussão sobre currículo de cultura digital e enfrentar a discussão necessária sobre a proteção das crianças, jovens e adolescentes, e por que não dizer também dos adultos, com os excessos que essa experiência pode incidir também, de alguma forma, nos convida a uma reflexão crítica. Então, queria passar a palavra para a Carol, que apresentará o Pedro, e antes contará um pouco sobre quais ações tem balizado a nossa escola nesses últimos anos sobre o tema da nossa noite. Muito obrigada a todos e todas que estão aqui. Pedro, mais uma vez, muito obrigada. Carol. Boa noite a todos e a todas. Eu sou a Carol Gil, do Núcleo de Educação Digital, e vou contar um pouquinho para vocês sobre as nossas ações nesse ano de 2024. Vou fazer uma breve apresentação e logo passo a palavra para o Pedro. Bom, ao longo do ano de 2024, nós tivemos algumas palestras que abordaram, o tema da cultura digital. No dia 17 de junho, a gente teve a palestra da polarização, desinformação e a regulação das redes sociais, com o professor Eugênio Butti e o Francisco Cruz. No dia 11, a gente teve uma palestra com o Rodrigo Nendi sobre a presença de telas na vida das crianças e adolescentes. No dia 24 de agosto,
a gente trouxe no encontro de família a doutora Ana Escobar e fizemos uma distribuição de material sobre aplicativos de controle parental. Nós tínhamos previsto no dia 2 de outubro uma palestra com a psicóloga Julieta Jerusalinski, né, para algumas famílias que acompanharam esses encontros anteriores, nós tínhamos anunciado, e infelizmente ela, por problemas de saúde, não pôde vir. Estamos aqui com o Pedro hoje, que vai tratar, né, do tema proteger as crianças na internet, eis a questão. E deixamos a nossa palestra sobre jogos online para fevereiro. Em breve teremos a data. Vou falar um pouquinho para vocês sobre o uso dos equipamentos aqui na escola, principalmente do celular, né? Na educação infantil, eu estou aqui com guia de famílias, de orientações às famílias de primeiro ano, mas é o mesmo para G4, G5, G3, no qual tem aqui a informação sobre o envio de, a proibição de envios, pedido para que não se envie bolas, brinquedos eletrônicos, cordas, e que nem se menciona o celular, porque a gente imagina que essas crianças tão pequenas não têm celular e não trarão ele para a escola. Já no Fundamental 1, no Guia de Orientações às Famílias, a gente tem escrito expressamente que é terminantemente proibido o uso de celular no ensino Fundamental 1, tanto no período da manhã quanto no período da tarde, né, incluindo as atividades complementares, aulas de apoio ou intervalo. E que se por acaso a criança precise trazer o aparelho por algum motivo, ele deve permanecer desligado e guardado na mochila durante todo esse período em que estiver na escola. No ensino fundamental 2, a gente fez um processo muito bonito ao longo de agosto, né? E o uso dos smartphones e smartwatches não é permitido durante todo o período da manhã, né? Foi uma mudança que foi realizada junto com uma conversa com os alunos, né? Em que a gente fez um estudo do recreio como espaço de convivência, fez com eles uma reflexão sobre o uso excessivo de celular a partir de dados de pesquisa no Brasil e do mundo, analisou reportagens feitas no projeto Cidadania, que é feito pelo 7º ano, e tratou com eles sobre os novos combinados do uso no ambiente, do celular no uso do ambiente escolar. A reação dos alunos foi assim, mas e se eu precisar falar com a minha família, né, durante esse período da escola? O que nos chamou muito a atenção, porque a gente lá na educação infantil já faz todo um trabalho de acolhimento das crianças, e em que para que elas se sintam seguras na escola, né, e possam ficar esse período sem contato com a família. Foi muito interessante olhar que eles voltam a querer ter esse contato com a família no Fundamental 2, e a gente foi dizendo que não é preciso, que aqui temos os adultos que vão dar conta do que eles precisarem, e se for o caso de falar com a família, eles podem usar o telefone da secretaria. No ensino médio, como nós estamos, né? Os estudantes guardam seus telefones no porta-celular que fica na sala durante as aulas, e podem usá-los nos intervalos e no período da tarde. Bom, preciso dizer que, além das palestras que a gente fez esse ano, nós temos no canal do YouTube do Santa diversos encontros gravados que nós tivemos sobre esse tema desde 2018, né, com a Paula Sibilha, depois com o professor David Buckingham, o Pedro já esteve aqui nesse encontro de jogos online. Então, convido vocês também a visitar o nosso canal no YouTube. Vou passar agora a palavra para o Pedro Hartung, que é CEO do Alana Foundation, diretor de Políticas e Direitos do Instituto Alana e professor da Faculdade de Relações Internacionais da FGV. O Pedro também é um grande pesquisador na área de infância, de direitos da infância, e está num grupo de trabalho também sobre Digital Futures. Bom, Pedro, a palavra está com você agora. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Vamos lá. Vou passar a palavra. Gente, boa noite, tudo bem? Primeiro agradecer esse convite aqui em nome tanto da Carol Gil como da professora Débora Vaz, do Flávio, todo o apoio.
E agradecer essa conversa que não tem fim, né? Acho que é a terceira, como a professora Débora comentou, a terceira vez que eu estou aqui. Espero voltar muito mais, porque sempre quando eu volto, a gente continua essa conversa. Eu entendo muito do que tem se passado nas escolas, nas reflexões das famílias. E para nós do Alana sempre é muito bom estar em contato com essas diferentes dimensões do debate do digital. Vou aqui conversar com vocês e meu objetivo hoje é um pouco trazer atualizações do que a gente tem pensado, refletido e discutido, não só no Brasil como internacionalmente. O Alana hoje trabalha muito nas discussões de regulação global do ambiente digital, focado na criança, e vai ser muito bom trocar com vocês. Recebi já muitas perguntas e eu fiquei muito impressionado com a qualidade e profundidade das perguntas que vieram. De conhecimento mesmo desse ecossistema digital e da complexidade que ele nos apresenta, especialmente de regulação, enfim. E pretendo passar por grande parte dessas perguntas, mas se eu não colocar alguma coisa especificamente, por favor, na parte do bate-bola que a gente vai ter no final, eu espero ouvir de vocês e a gente possa trocar, enfim, especificamente. O que eu planejei para hoje, gente, para a gente conversar? Eu queria dar um passo para trás de uma conversa que seria muito natural e rápida, que é discutir o digital na escola e discutir, por exemplo, a presença ou não do celular, que é essa discussão quente que a gente acabou reduzindo toda a complexidade do mundo digital ao nosso aparelho celular. Eu quero dar um passo para trás para a gente primeiro sedimentar uma reflexão de que internet é essa que a gente está falando. Qual que é o modelo de negócio? Vamos tirar um pouco esse véu da frente da internet para entender o mecanismo por trás desse funcionamento. Então, a gente vai primeiro discutir isso. Depois, eu vou contar para vocês o que o Alana tem feito para olhar para isso, para vocês entenderem a complexidade. E, por último, a gente vai olhar um pouco mais detida para o universo escolar, entender quais são as ferramentas que a gente pode ter conjuntamente, como sociedade, como famílias e como escola, para lidar com essa complexidade do mundo digital, enquanto não se tem a devida regulação do mundo digital por parte do Estado ou por práticas positivas de design, né, que a gente chama de direito da criança por design, pelas big techs, pelas plataformas. Então, acho que a gente vai ter que sempre caminhar nesses diferentes cenários e papéis, porque é um ambiente que atravessa a nós todos. E é inevitável, gente. A internet, ela não está somente hoje nos dispositivos. Ela está numa infinidade de espaços e de realidades da nossa vida que vão desde identificação biométrica nas cidades, nos prédios onde a gente mora, em todo lugar que a gente caminha, até na nossa mão pelo celular. Então, essa internet das coisas, das pessoas e agora da natureza, que é um outro tema que a gente está olhando, ela traz um desafio grande e talvez não, eu tenho certeza que a escola é um dos ambientes primordiais para essa reflexão que a gente vai ter aqui. É muito bonito ver uma instituição como vocês se reunindo hoje, à noite, 7 horas, famílias, esse engajamento para refletir sobre esse tema que nos atravessa a todos e que exige uma reflexão. Porque não é com soluções simples que a gente vai lidar com isso. Exige uma série de não só reflexões e ações, e que muitas das ações dependem de uma vontade política e até de uma luta política que eu vou contar um pouco para vocês. Bom, sou pesquisador em direitos da criança e hoje faço parte, além de fazer parte do Alana, faço parte de grupos de pesquisa e de policy making da Unicef e do Digital Futures, que é uma iniciativa da professora Sonia Livingston, da London School of Economics, com a Five Rights Foundation, que é uma das grandes lideranças hoje no tema do digital no mundo. O Alana é uma organização que completa 30 anos esse ano, e, por favor, Carol, deixa eu até colocar aqui o relógio, a gente tem 45 minutos, né, nessa primeira parte, e eu vou colocar para não... É isso? Isso, Pedro, isso mesmo. Então, vou colocar aqui, ó, e para não me perder, porque eu gosto de falar, gente. Se deixar, o negócio vai que vai. Eu vou te avisando. Por favor. O Alana é uma organização que já atua há 30 anos no Brasil e no mundo para defender os direitos da criança e nos grandes temas da nossa vida.
que envolve equidade social e inclusão, então, acesso à justiça, igualdade de oportunidades para todas as infâncias, olhar toda a dimensão de políticas sociais e políticas econômicas e culturais para as crianças brasileiras e do mundo. A gente olha para o digital, que é esse ambiente que agora é um ambiente de socialização e de convivência de todos nós, inclusive da criança, que, como eu disse, atravessa diversas dinâmicas da vida em sociedade. Então, a gente tem olhado para isso desde sempre e agora cada vez com mais força e mais foco. E também a natureza. O Alan está muito preocupado com essa crise da relação entre o ser humano e natureza, e a gente não se vê como natureza, acaba, então, violentando as diferentes naturezas, diferentes seres vivos da natureza. A gente olha para clima, biodiversidade, poluição e também a necessidade de conexão do ser humano com a natureza, inclusive das crianças com a natureza. E nessa jornada de 30 anos do Alana, a gente está olhando para múltiplas infâncias e adolescências. Porque a gente não pode falar de infância e adolescência de maneira monolítica, porque cada infância e cada adolescência vão ter particularidades que vão determinar essa experiência. Então, a experiência das infâncias e adolescências são experiências determinadas tanto pelo ambiente, pode ser tanto por questões genéticas, mas também por ambiente e de criação, de convivência, e isso tem que ser olhado, inclusive o ambiente digital. E até dando um passo anterior ao tema do que internet é essa que a gente está falando, vamos lembrar, gente, que a gente está falando aqui hoje, a gente está falando de criança e adolescente. A gente tem poucas oportunidades para entender o que são esses seres que todos nós fomos, crianças e adolescentes, que, na visão do direito, na visão das teorias do desenvolvimento, são indivíduos numa fase muito peculiar do desenvolvimento. Vocês sabiam que quando o bebê nasce, a gente tem cerca de 1 milhão de novas conexões cerebrais por segundo? Essa foto que eu estou mostrando aqui, em verde, são as conexões neuronais, ou a neurogênese, sendo criadas dentro do cérebro de um bebê, mostrando que a infância e também a adolescência é uma fase fundamental da vida do ser humano. Por isso que a gente tem que proteger de forma diferente, por isso que a gente tem que ficar muito atento do que se passa nesse momento, porque é um momento formador, não só das nossas competências cognitivas, mas também socioemocionais, e a gente vai levar isso para a vida inteira. Eu sei que vocês sabem disso, mas é sempre importante lembrar, e lembrar, gente, que essa compreensão do que é infância e do que é adolescência está muito contextualizada. Falam, né, que a infância e a adolescência é uma invenção. Tem muita gente que fala isso. Por quê? Porque ela depende do período em que a gente está vivendo e dos acordos sociais que a gente vai fazendo. Mas também é uma descoberta de teóricos do desenvolvimento como Piaget, Freud, Skinner, Bandura, Vygotsky, o Bronfenbrenner, que eu gosto muito, porque colocou a criança dentro de um contexto de vida. A criança nunca é sozinha, ela nunca se desenvolve sozinha, ela está em relação, inclusive com o mundo, inclusive com as pessoas no entorno dele, e também, inclusive, com o mundo digital. Lembrando também que adolescentes também estão na fase peculiar do desenvolvimento, a gente esquece, né? E pouco se conversa sobre adolescente. Não sei se tem aqui o pessoal do ensino médio ou um Fundo 2, não sei quem, eu esqueci quem que está conversando aqui com a gente hoje, mas a adolescência, gente, também é uma fase muito especial do desenvolvimento humano, com grandes oportunidades de intervenção e que necessitam, e por isso que é tão desafiador o mundo digital para os adolescentes, porque a vulnerabilidade que adolescentes têm é justamente o modelo de negócio que as plataformas utilizam para explorar a vulnerabilidade, que é um momento de grande desenvolvimento do sistema límbico, do sistema do córtex pré-frontal, que é onde tem as funções executivas, por exemplo, de refrear desejos e instintos. Então, o adolescente não consegue, biologicamente, muitas vezes, se autorregular, refrear, muitas vezes, comportamentos. Por isso que o acompanhamento constante é tão essencial. E por isso que facilitar respostas para os adolescentes em conjunto com o ecossistema onde ele está inserido é tão relevante. O que serve também para o mundo digital. Resumidamente, gente, o que a ciência tem nos mostrado, nessa rede complexa de relações que conformam quem nós somos como seres humanos, é que para cuidar das crianças e dos adolescentes, a gente precisa cuidar de quem cuida delas e do ambiente onde elas estão. Do ambiente social, do ambiente natural, né, do meio ambiente,
e também do ambiente digital. Olhar para essas dimensões como digital é fundamental porque é onde as crianças muitas vezes estão socializando. E é onde, na contemporaneidade, as crianças estão, inclusive, exercendo parte de quem elas são, dos direitos que elas têm, de cidadania, de expressão, de criatividade, de entretenimento e jogos. Então, olhar para o digital é muito estratégico para entender o desenvolvimento das crianças e para conformar e orientar esse desenvolvimento sadio e integral. Aqui eu trago a frase da Amanda que trouxe algo muito bom, né? Internet é tipo um cubo mágico, né? Que internet é essa? É tipo um cubo mágico. É difícil mexer, mas quase todo mundo tem. E ela tem razão, porque 1/3 dos usuários da internet no mundo são crianças. Então, quase todas as crianças no Brasil e no mundo estão conectadas de alguma forma, seja diretamente ou seja indiretamente, por essas tecnologias de monitoramento, vigilância, ou que chega muitas vezes num vigilantismo das cidades, dos espaços onde a gente transita hoje em dia. No Brasil, a recente TIC Kids Brasil, que foi lançada agora em outubro, dia 13, se não me engano, 93% de crianças e adolescentes já acessaram a internet, o que é uma grande, mesmo num país com tanta desigualdade no Brasil, ter esse número é muito significativo. E é muito relevante, portanto, a gente entender que universo é esse. E a gente está falando de uso de redes sociais, quando a gente fala de internet, como WhatsApp, 71%, YouTube, 66%, Instagram, 60%, 50% TikTok, sem falar nos games, que eu sei que vocês vão conversar mais para frente, os games digitais que ocupam muito do tempo das crianças e é uma conversa relevante para a gente ter, tanto da perspectiva de segurança, mas também como da perspectiva de brincadeira e de desenvolvimento de habilidades digitais. As oportunidades que a internet nos trazem, né? Que a internet e esses aparelhos nos trazem. Por exemplo, que a TIC Kids, ela entrevista, né, crianças e adolescentes. Pesquisar para trabalhos escolares, conversar com chamada de vídeo, jogou conectado, leu, assistiu notícias, buscou informações de saúde, ouviu música, assistiu vídeos. Ou seja, existe aí também uma atividade importante de oportunidades que essas crianças estão tendo. Isso sem falar, por exemplo, em comunidades que têm dificuldade de acesso à informação e que acabam tendo na internet um espaço bem relevante. Tem pesquisas mostrando para meninas, por exemplo, de acesso à saúde menstrual como é importante para esse tema que é muito tabu em algumas famílias, e elas acabam encontrando informações relevantes para essa saúde. Tem pesquisas muito importantes sendo feitas nesse sentido. Contudo, fica a pergunta, né? Do que eu já apresentei, e agora eu quero aprofundar com vocês. Quando a gente fala internet, o que a gente está falando? Quando vem na cabeça de vocês, não sei se vocês têm acesso aí ao chat, o que a gente pensa quando a gente pensa em internet? Normalmente o que vem à cabeça de todos nós é um espaço de conexão, ou quando a gente pensa na criança, é um espaço de brincadeira, de entretenimento, de elementos coloridos, especialmente quando a gente pensa a criança utilizando a internet. Para nós adultos, certamente é trabalho, liberdade, conexão. Sei que vem também com o custo de estar com esse trabalho o tempo inteiro, e a gente já está repensando isso, o que significa isso, mas trouxe elementos que mudaram nossa vida, em muitos sentidos, a internet. Agora, será que essa internet foi aquela que os fundadores da internet, que a rede mundial de computadores, pensou? Porque hoje, eu acho que a gente... acho não. Hoje tem uma reflexão importante de que o que a gente acessa não é a internet da rede mundial de computadores. São aplicações e plataformas que se utilizam da internet para funcionar. E eu vou contar um pouco para vocês sobre isso. E essa internet, e essas plataformas e essas aplicações, elas são conectadas a um modelo de sociedade que, mesmo no mundo offline, já atravessava as nossas vidas. E que só maximizou esses elementos da vida em sociedade, como, por exemplo, uma sociedade de hiperinformação e hiperdigitalizada, a sociedade do espetáculo, em que é borrada essa relação de privacidade e de espaço público, e nossa vida privada é espetacularizada
em diversas maneiras, está aí o Instagram para mostrar isso, e uma sociedade de hiperconsumo, onde as relações sociais são permeadas por relações de consumo. E eu volto trazendo isso porque são esses elementos que acabam conformando a nossa experiência na internet pelas plataformas hoje em dia. A gente está afundado em informação sem saber selecionar o que é verídico, o que não é, o que é íntegro da informação, o que não é, o que é fake news, o que não é. Essa produção quase que hiperbólica e alucinógica de informação que a gente está vivendo traz um desafio muito grande para processamento e uma leitura crítica dessa enxurrada, tsunami de informação sobre a vida e sobre nós. Até 18 anos, tem pesquisas mostrando que a gente vai ter 70 mil pontos quando uma criança nasce hoje em dia. Até 18 anos, mais de 70 a 100 mil pontos de identificação. Nem a gente consegue lidar com toda a informação sobre a gente mesmo. Então, esse é um elemento que permeia essa internet de plataforma de aplicativo. Porque, ao gerar nova informação, eu gero o senso de novidade. Sempre tem alguma novidade, sempre tem alguma notícia nova, sempre tem alguma informação nova. Ao mesmo tempo, o estímulo que é feito por essas plataformas e aplicações, e o desenho delas é para isso, é para que a gente produza informação como? Expondo a nossa vida. É por design isso, gente. O que é a consolidação dessa ideia de sociedade do espetáculo, em que as nossas vidas privadas se convertem num grande espetáculo público, borrando a relação entre o privado e o público, e dificultando a nossa compreensão do que é assunto privado, do que é assunto público, e quais são as relações que deveriam ter guarda-reios mesmo nessa relação, até com o próprio Estado, até com numa determinada comunidade. Ou para a criança, o que deve ser preservado como privado na relação da criança, na brincadeira dela, nas grandes discussões sobre privacidade que são essenciais para o desenvolvimento de uma criança. O brincar, né? O segredar durante o brincando, a elaboração por meio da brincadeira, que hoje em dia, muitas vezes, com brinquedos eletrônicos, eu já vi brinquedo que a Barbie, já viram, conhece a Barbie espiã? Ela grava o que a criança está falando para ela, para a empresa se utilizar para depois fazer publicidade, ou até para os pais terem acesso do que a criança está ali elaborando, enfim. Numa discussão grande sobre hipervigilantismo e uma discussão grande também sobre qual que é a real barreira, né, da sociedade, da vida privada para o ambiente público. E, por fim, a discussão sobre hiperconsumismo. Infelizmente, a internet que a gente desenvolveu como modelo de negócio por meio de plataformas e aplicativos é baseada numa lógica de consumo, ou de hiperconsumo, que é a ideia de que acessar as coisas para consumir vai gerar quase que um sentido existencial. E o Gilles Lipovetsky aqui traz grandes reflexões que eu deixo como sugestão para vocês, ou o Zygmunt Bauman, que discute a nossa sociedade de hiperconsumo, de consumo, e como as nossas relações, inclusive, estão consumíveis, né? A gente não se conecta com profundidade hoje em dia, a gente se conecta e despluga com o apertar de um clique. Eu sigo você, depois deixo de seguir. Isso tem repercussões como se a vida fosse isso. E dentro de uma lógica muito clara de hiperconsumo. Trouxe isso, gente, para a gente acabar de vez com a ideia de que a internet que hoje é consumida de forma gratuita... Já pararam para pensar isso? Que a internet que a gente tem hoje em dia na nossa mão, que é gratuita, todos os aplicativos que a gente usa praticamente, que são gratuitos, na verdade, essa gratuidade é porque nós somos os produtos. E que essas empresas, que são as maiores do mundo, estão gerando recursos ou gerando lucro dentro de aplicações gratuitas. Então, qual que é o modelo de negócio? Eu quero contar para vocês que o modelo de negócio é que a internet que foi pensada lá atrás, dos grandes fundadores lá na Califórnia da internet, que era um ambiente livre, de debate de ideias, de expressão, de garantir conexão global, que é próximo a uma praça pública. Lembra que a gente até foi um pouco estimulado a pensar que, sei lá, o Twitter, que o Facebook é uma praça pública, que a gente lá debate as ideias. Venderam essa lógica para a gente. Na verdade, gente, a internet que hoje a gente acessa por meio de aplicações e plataformas é um grande shopping center.
O objetivo dela e o grande modelo de negócio é manter a gente lá dentro por meio de um design persuasivo, com uso e engajamento constante, para coletar os nossos dados, para gerar publicidade comportamental e microsegmentada, modificar o nosso comportamento para comprar ou tomar decisões importantes na sociedade, como políticas, por meio de produtos e serviços, que geram, novamente, novos designs persuasivos de entretenimento cada vez mais complexos de ser identificado, que a gente pode chamar de economia da atenção, que é o uso do nosso tempo. Nosso tempo está sendo negociado. E o tempo das crianças também está sendo negociado dentro desse modelo de internet dos aplicativos gratuitos, como TikTok, Facebook, WhatsApp, e essa grande gama de aplicações e plataformas. São gratuitas porque a gente está pagando de outra forma, pagando pela nossa presença e a coleta de dados pessoais para depois gerar publicidade, direcionar publicidade nesse grande shopping center e a gente acabar comprando, sejam produtos, sejam ideias. Isso funciona dentro de uma lógica clara, e eles sabem muito bem disso, gente. Hoje as pessoas que foram deixando essas grandes big techs vão contando, né? São whistleblowers, né? Whistleblowers que acabam contando para a gente que eles desenvolveram mecanismos de vício mesmo, iguais cassino. Então, dentro, o negocinho vermelho que aparece no WhatsApp, para a gente vai clicar lá e saber quem está mandando mensagem para a gente, as notificações, toda a dinâmica de scroll down infinito, ou direcionamento por agora inteligência artificial de quais são os vídeos que eu quero assistir logo depois. Tudo isso é pensado, é o que a gente chama de design persuasivo, para gerar um uso compulsivo. Dentro de uma lógica até de necessidades meio básicas da gente. Especialmente uma necessidade que é muito relevante para todos nós, mas para criança e adolescente é mais ainda, que é de reconhecimento e pertencimento. Crianças e adolescentes estão num desafio muito grande, e nós também, tá? De serem reconhecidos e se fazerem pertencentes a uma família, a um grupo de amigos, a um grupo, enfim. E é justamente aí que essas plataformas e esses aplicativos se utilizam da vulnerabilidade de todos nós, mas inclusive, mais especialmente, mais gravemente, de crianças e adolescentes, para que isso aconteça. É por meio desse sentimento de pertencimento, de que alguém curtiu, que alguém me reconheceu como um ser vivente ali na rede digital, que ela engancha tanto a gente. Porque dá um barato bom. Não sei se vocês já viram, quem postou uma foto e viu que alguém curtiu. É serotonina sendo liberada no corpo. É gostoso, a gente se sente visto, se sente pertencente. Para uma criança e adolescente, ainda mais complexo, porque eles estão justamente construindo nessa fase esse senso de quem eles são, quem reconhece eles como eles são e de que forma. Então, o primeiro grande takeaway da nossa conversa, da nossa discussão, é separar o entendimento do que é a internet, do que são os aplicativos e plataformas. Isso vai nos ajudar a escolher melhor quais são essas dimensões de risco e de perigo. Porque a internet em si, que é essa rede mundial de computadores, que gera conexão, que hoje tem elementos de inteligência artificial que estão avançando de maneira impressionante, a ciência humana, a saúde humana e as oportunidades de expressão humana e de expressão da natureza são uma coisa. Essa internet voltada para habilidades digitais que vão maximizar diversas expressões humanas é um elemento. É um elemento que a gente tem que olhar, inclusive, com muita curiosidade, porque pode nos ajudar a superar desigualdades importantes. O Alana tem olhado muito para como a inteligência artificial, muito bem aplicada, pode ser um apoio para o acesso à educação de crianças com deficiência, especialmente intelectual. Como que a gente pode utilizar essas novas tecnologias para uma educação personalizada, para garantir um ensino personalizado para crianças com diferentes dificuldades de aprendizagem. Isso é muito diferente dos apps e plataformas utilizados gratuitamente, que manipulam a nossa atenção
dentro de um modelo de negócio que pretensamente é gratuito e que, na verdade, se utiliza da nossa atenção, do nosso tempo, para gerar lucro e benefícios para essas mesmas empresas com aplicações gratuitas, entre aspas. Então, esse é o primeiro grande ponto que eu queria conversar com vocês e a gente saber separar isso. Porque isso vai permitir que a gente até respire e olhe onde que está o desafio real. O desafio é a internet, é o artefato em si, ou são essas aplicações e plataformas que manipulam o nosso lucro, o nosso tempo pelo lucro? Obviamente, gente, em muitos casos, uma coisa é a outra. Poucas pessoas têm acesso a o que a gente chama de dispositivos coletivos de uso, de lousas interativas, de dimensões. Poucas são as crianças, e nós mesmos que temos acesso a elementos que não passem por aplicativos e plataformas. Essas gratuitas, TikTok, Discord, e aí vai. Todo esse mundaréu de modelo econômico gratuito baseado na nossa exploração comercial. E é justamente aí que a gente tem que olhar, e é justamente nas plataformas e nos apps que a gente tem que olhar para as vulnerabilidades das crianças. E por que que elas são vulneráveis nesse modelo de negócio dessas plataformas, desses produtos e serviços? Para entender quais são as estratégias que a gente vai utilizar para lidar com isso. Porque podem ser diferentes e podem exigir respostas diferentes. Quais são, por exemplo, elementos de risco que a gente está falando aqui nessas plataformas e aplicativos? TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, o X. Conteúdo. Essas plataformas não pensam no conteúdo que ali estão presentes, apesar de terem termos de uso, especialmente que depois de algumas alterações recentes, especialmente no Twitter, no X, né, o conteúdo que crianças acabam tendo não são adequados. Então, a gente está falando aqui, por exemplo, do TikTok, que no Brasil talvez seja o único lugar no mundo que você consiga entrar e ver conteúdos de TikTok sem verificação de idade. Sabiam disso? Mesmo você não tendo conta, você pode ver coisas do TikTok? Ou seja, ele não faz controle de idade no Brasil? Isso pode gerar, inclusive, contatos de terceiros não desejáveis, pessoas desconhecidas. Teve uma pesquisa desse Digital Future, da Five Rights Foundation, que criou o Digital Futures, né? Identificou que 75% dos 12 aplicativos mais utilizados hoje em dia recomendaram um perfil de crianças para pessoas desconhecidas. Então, esses aplicativos que funcionam na lógica de gera conteúdo, exibe sua vida privada, vai lá, eu te recomendo para outra pessoa, a pessoa te segue, você vai ficar feliz porque alguém está te seguindo. Gera uma série de riscos como contato desconhecido. Adultos mal intencionados, portanto, podem entrar em contato com crianças e adolescentes. E aqui, gente, fica uma atenção para jogos. Alguns jogos que permitem esse jogo comunitário, né, de conversa, se não tiver um olhar específico, acaba tendo adultos ali entrando em contato direto. Por isso a conversa com a criança é tão relevante. E a gente vai chegar lá, tá? Em algumas estratégias importantes. Vou deixar aqui que algumas perguntas me fizeram nesse sentido. Quais são as estratégias para lidar com tudo isso? A conduta entre pares crianças. Então, a gente está falando de cyberbullying, trollagem. E aqui é quase uma discussão ética, né? Que a gente precisa ter. Que as coisas que a gente não faz no mundo real também não faz no mundo digital. Essa discussão tão relevante de ética digital, de relacionamento digital, de cuidado digital, e fora discussões de contrato, que, como eu falei, o modelo de negócio é bem evidente, que é direcionamento de publicidade com base em dados pessoais, e a gente assina isso, os termos de uso, sem nem mesmo ler. Isso traz violações de privacidade, riscos para a saúde física e mental, e desigualdades e discriminação, porque afinal temos vieses inconscientes e conscientes que acabam influenciando o desenvolvimento desse ambiente digital de plataformas e aplicativos. Qual que é o risco à privacidade interpessoal, institucional e comercial? E aqui por isso que é tão importante a gente discutir privacidade, porque a gente está falando aqui de um espaço de garantia de direitos muito importante, que a gente tem que ter criança e adolescente mais ainda.
Porque para errar, gente, a gente precisa ter a segurança de que a gente não vai ser cobrado de maneira pública e de maneira quase esmagadora do nosso erro. E criança e adolescente precisa errar. Precisa ter a possibilidade de errar por meio de um processo positivo, construtivo e dialógico, compreender que aquilo foi um erro e compreender que tem outros caminhos para acertar. E o ambiente digital é muito desafiador porque ele registra esse erro, ele te lembra esse erro 24 horas por dia. E esse é um peso muito grande para essas gerações novas. E é um peso estrutural que essas gerações têm levado. Porque senão, o bullying que você sofria na escola, você sai da escola, vai para casa, tem um respiro. O bullying digital, ele atravessa a vida o tempo inteiro. Nessa dimensão, eu queria um segundo ponto importante, além de separar o que é internet e o que é mundo digital, desses aplicativos e plataformas que tem esse modelo de negócio, eu queria que a gente entendesse e comece a questionar com mais força esse modelo de negócio, como sociedade e como comunidade escolar, de pais, mães aqui interessados. Que isso vai nos ajudar a encontrar soluções mais estruturantes para o problema que a gente está enfrentando. Questionar esse modelo de negócio baseado em extração massiva de dados, economia da atenção, busca de engajamento, mais tempo de tela e exploração comercial, permite que a gente possa buscar essa solução mais duradoura para esses desafios. Então, queria que vocês guardassem isso, para a gente cada vez mais buscar formas conjuntas de questionar esse modelo de negócio. Não naturalizar que, em nome de uma pretensa gratuidade e de acessibilidade, que a gente venda completamente a nossa privacidade e os nossos dados. Há de ter novos modelos que permitam que a gente possa ter, sim, instrumentos de conexão pela internet, sem exploração comercial de todos nós, especialmente de crianças e adolescentes. Que a gente possa brincar, ter entretenimento pela internet, sem que o modelo de negócio seja a exploração massiva de quem nós somos no ambiente digital. E é interessante porque até a discussão de sharing, influenciadores mirins, também fazem parte desse modelo de negócio. Porque não é a família que a gente tem que discutir se a família deixou, a família que fez, a família que... É um estímulo estrutural da plataforma para que a exposição seja feita. Se você posta imagem de criança, porque é muito apelativo, né? Traz a atenção de todo mundo, existe um algoritmo, ele acaba impulsionando essa foto. E todo mundo acaba curtindo, porque mais gente vê. Então, ou seja, é um modelo de negócio de hiperexposição. Então, o sharing, mais do que uma questão individual, tem uma discussão estruturante de como funciona. As pessoas são estimuladas a postar a vida. Lembra a sociedade de espetáculo pela qual essa estrutura foi montada? Isso traz uma série de novos desafios. Vocês devem ter acompanhado o Tigrinhos, né, que foi agora as bets online e cassinos online que estão se proliferando nas plataformas. E sim, temos que cobrar desses cassinos online, mas temos que cobrar também das plataformas que possibilitam publicidade nesse ambiente. Desse tipo de cassino, desse tipo de jogo de aposta. E permite que, inclusive, influenciadores mirins ou influenciadores de crianças levem as crianças e adolescentes para esses jogos. Mais do que, mais uma vez, uma atitude individual, é uma questão estruturante do design dessas plataformas, que ficam possibilitando esse tipo de publicidade. Isso traz também toda a discussão do ambiente digital, das redes sociais, de trabalho infantil artístico, que é uma outra discussão que a Alana sempre tem, e até uma questão mais até preocupante, que... Vocês já viram uma pesquisa que perguntaram para as crianças o que elas querem ser quando crescer? E que a maioria responde youtuber ou influenciador. Então, olhar para esse fenômeno, que é quase como uma percepção massiva de que todo mundo e eu preciso ser, que nos atrapalha até nós adultos, né? É engraçado, porque eu uso bastante o Instagram para trabalho.
Mas vou falar, é um trabalho em si você divulgar as coisas que você faz. Então, além de fazer as coisas que você faz, você tem que ter uma preocupação de colocar e divulgar aquilo que você faz. Porque hoje quase que se espera que você tenha um Instagram para discutir. Então, não adianta só trabalhar. Tem que colocar tudo. É desesperador essa necessidade quase que imposta por uma percepção de que todo mundo faz, então você tem que fazer, e se você não fizer, você não vai ser reconhecido, não vai se sentir pertencente. Se você não for, se não tiver um número de followers expressivo, quer dizer que você não é ninguém, porque se fosse alguém, todo mundo te seguia. Olha só, o design e a arquitetura digital dessas plataformas fez com que a gente mudasse o valor social que a gente dá para alguns trabalhos para algumas pessoas, manipulando a forma como a gente olha para a realidade. Inclusive manipulando o que as pessoas e crianças querem ser. Dito isso, gente, dentro desse contexto, e eu fui leve, tá? Eu fui leve aqui na descrição. Ontem eu estava num seminário que a Folha organizou com o Instituto Liberta sobre a questão da violência sexual na internet. E eu sei que alguns pais se reuniram também recentemente com, acho que foi uma juíza, promotor, enfim. E sim, temos desafios ainda maiores sobre pornografia, sobre violência sexual, mas que também estão dentro dessa lógica de aplicativos e plataformas, que são abertas e têm um modelo de negócio gratuito, mas em cima de um modelo de exploração da imagem da criança e que estimulam esses contatos não desejados por design. O que eu quero dizer para vocês, gente, que a gente tem uma falha de design dessas plataformas e aplicações, que não é uma culpa. A gente vai colocar a culpa na internet em si, dos engenheiros da computação da Califórnia da década de 70, 60, 70, que começaram a discutir essa rede, essa web, né? Rede conectada de computadores. Ou a gente vai começar a cobrar criticamente das empresas, as maiores do mundo, com aplicações gratuitas, que têm um melhor design, que criem, ou que a gente crie aplicações e aplicativos também gratuitos, mas não com o modelo de negócio da publicidade ou da exploração comercial dos nossos dados. Ou que a gente use aplicações seguras, referenciadas, que tem uma discussão que a gente possa usar com criticidade, mesmo usando, sabendo o que está acontecendo ali, entendendo o jogo por detrás. E é isso que o Boston Children's Digital Wellness Lab, que é uma cooperação entre o Children's Hospital com a Harvard Medical School Teaching Hospital, que na verdade nasceu de um professor de pediatria chamado Michael Rich, que ele não era pediatrician, ele era mediatrician. E ele começou a discutir a questão da saúde e de como que a gente pode lidar com a discussão da saúde já há muito tempo, tá? Com as diferentes faixas etárias. Aqui muita gente me perguntou isso. Quais são as dicas para lidar com a dimensão do vício, do uso, em diferentes faixas etárias, com diferentes intervenções? Quero deixar como sugestão, não vai dar para a gente passar por tudo, gente, mas esse site deles tem aqui, dividido por birth preschool, ou seja, desde a primeira infância, passando pelo K-12, né, que deles é ensino Fundi 1 e Fundi 2, ali o começo do Fundi 2 é isso? Me ajuda, gente, na tradução. E depois, adolescentes e jovens adultos de 13 a 22. Então, Fundi 2 aí e o ensino médio. E eles vão dar dicas muito boas. Débora, você quer comentar alguma coisa? Não? Não, que era aquilo que eu falei, estava certo, não é isso? E eles dão dicas muito boas. Eu sugiro que vocês leiam essas dicas de acordo com o momento do filho e filha de vocês, que vai ajudar muito. Então, por exemplo, aqui, a gente está falando de 6 a 12 anos de idade. Eles vão primeiro explicar o momento do desenvolvimento que a criança está, então com os milestones, né, dessa idade escolar. E depois, que é muito bom vocês saberem que tem momentos muito semelhantes para todas as infâncias. E é bom a gente entender que momento é esse e quais são as vulnerabilidades desse momento. E depois vai dar dicas muito claras de hábitos, de comportamentos, de conversas que vocês podem ter com seus filhos sobre o ambiente digital, sobre a dimensão. E
resumidamente, o que eles trazem é um mapa de conversa e de estratégias para vocês lidarem com essas questões como vício, como muitas perguntas vieram nesse sentido, né? Exige um trabalho ainda maior nosso de cuidado, e ao mesmo tempo tem uma receita aí que eu sei que vocês já ouviram, importante, mas todas essas sugestões desse Boston Children's Hospital Wellness Guideline, que é conversar com as crianças, abrir canais constantes de conversa dentro da família e na escola, como a Carol trouxe, de conversar com as crianças sobre esse tema digital, porque dessa forma elas conseguem, primeiro, ter um canal seguro para trazer o que está acontecendo ali dentro, que a gente nem conhece. Inclusive, ontem, por exemplo, uma delegada comentou que a maior dificuldade da criança lidar com esses estranhos, esse acesso, é o medo que eles têm da família e dos pais e mães para dizer o que está se passando. Então, muito do que acontece é pela dificuldade de conversa. É por muitas crianças não se sentirem seguras para falar o que está acontecendo. E elas vão sendo enredadas ou aliciadas, que é o que acontece. E então, o grande parte desse mapa que esse Wellness Digital Hub ele traz é estabelecer canais. Então, ele sugere perguntas para serem feitas. Está em inglês, a gente pensa em traduzir isso. A gente já fez um esforço relevante aqui, que é a Sociedade Brasileira de Pediatria, junto com a Alana, desenvolveu uma cartilha olhando para essas competências, muito focado em saúde e não educação especificamente, mas muito dando orientações para as famílias e para os pediatras de como abordar o tema digital. Mas deixo como sugestão esse do Boston Children's Hospital, que é muito atualizado, eles sempre atualizam. Mas retomo uma pergunta importante, já que chegando no final da nossa conversa, e já encaminhando para a discussão sobre escola, que eu sei que é um tema relevante aqui para vocês, a culpa disso tudo que a gente está vivendo é de quem? E eu uso essa palavra culpa para quase gerar esse desconforto em nós, porque eu sei que a gente está acostumado, não, todo mundo é culpado, ninguém é culpado, quem que é culpado, quem que não quer. A primeira resposta que a gente dá normalmente é quem? A culpa é da família que não acompanha, não é verdade? Sempre os dedos vêm, e não é nem a família, para a mãe, né? A culpa é da mãe. A criança caiu, cadê essa mãe? A criança não sei o que, a mãe que não estava junto. E no mundo digital, gente, é injusto colocar a culpa somente na família. Lógico que a família tem uma responsabilidade muito grande de acompanhar, de educar, de conversar, abrir canais de diálogos, orientar, não é isso. Mas dentro desse contexto que eu contei para vocês, e que as empresas querem falar, viu? A família tem que fazer mediação. Ou a escola tem que resolver. Porque se a escola não resolver, que a grande culpada é a escola que não tem educação digital, que não proíbe o celular, que não faz isso, que não faz aquilo, tananana. A grande culpada que a gente vai achar como bode expiatório ou é a família, é a mãe, na verdade, ou é a escola que deveria fazer tudo que a gente não dá conta como sociedade, é a escola que vai ter que lidar, ou até o celular, que virou o grande bode expiatório de toda a discussão das mazelas digitais na nossa sociedade. Sim, ele é um aparelho que possibilita esse modelo de negócio por meio das plataformas e aplicativos. Ele é um condutor, um veículo condutor. Sim, a escola, como um espaço de formação de quem somos, de pacto quase de desenvolvimento, que a gente confia como sociedade para liderar a expressão de quem a gente é, a família como espaço primordial de convivência de uma criança, é o primeiro grande espaço de socialização de uma criança, todos esses espaços e todos esses agentes têm uma relevância fundamental. Contudo, e a gente fez uma pesquisa com o Datafolha, a gente sabe que as empresas que desenvolveram aplicativos e essas plataformas não estão fazendo o que deveriam fazer para apoiar famílias, escolas e crianças no uso desse ambiente digital. Estão só complicando a vida e a educação dessas crianças. E a gente fez uma pesquisa com o Datafolha que apontou que 9 entre 10 famílias
acreditam que as empresas e redes sociais fazem menos do que deveriam para proteger as crianças online. E que a maioria da população considera que elas só deveriam acessar redes sociais a partir dos 15 anos. Ou que tem um impacto sobre frases. 93%, né? As crianças e adolescentes estão ficando viciadas em redes sociais. 92% concordam que é muito difícil para as crianças defenderem sozinhas de violência. E 90% concordam que a exibição de propagandas e comerciais para crianças e adolescentes nas redes sociais incentiva o consumo de excesso. Nesse sentido, pensar em caminhos para olhar para essa realidade tem que envolver não só as famílias, não só a escola, não só as crianças como usuárias desse espaço, mas especialmente as empresas. Não tem como a gente não discutir digital, discutir uso de celular, se a gente não olhar para a camada regulatória e ir atrás daqueles que desenvolveram ou que utilizam a internet por meio de um modelo de negócio nocivo e viciante. Que é muito simples o que uma adolescente do Reino Unido falou, né? Alguma pessoa criou a máquina. É trabalho dela garantir que não seja tendenciosa. Ou a gente pode até usar essa frase: alguém criou o aplicativo, a plataforma. Então, é o trabalho dessas empresas garantirem que elas sejam protetivas das crianças que ali estão, das crianças e adolescentes que ali estão. Essa frase é muito boa, da Maria Joana, de 9 anos. Quando um celular descarrega, conseguimos carregá-lo de novo. Se um parente nosso for embora, a gente não consegue descarregar. Por isso, deveríamos passar mais tempo com as pessoas que amamos. E olhar para essas dimensões do roubo da atenção, do tempo. Que muitas vezes a gente olha para o celular como se fosse o bode expiatório, mas esquece de entender que o celular pode ser um instrumento de contato. Mas é o uso dele e essas aplicações no celular que estão gerando o roubo da nossa atenção. Não vou me alongar, mas muitas perguntas foram nesse sentido. Quais são as leis que a gente já tem no Brasil? E eu posso contar que tudo que a gente tem já daria conta de regular as empresas. O problema é a fiscalização e o monitoramento disso. Recentemente, inclusive, nós tivemos o comentário geral número 25 da ONU, do Comitê dos Direitos da Criança, que detalhou o que cada empresa tem que fazer. Está muito claro o que elas têm que fazer para proteger, o que elas têm que fazer para mudar esse modelo de negócio. E no Brasil, o CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança, recentemente, esse ano, soltou a Resolução 245, que traduz o Comentário Geral 25 para o nosso contexto brasileiro. Então, o convite para vocês hoje é que a gente olhe para essa camada das empresas e essa camada das plataformas e aplicações como uma camada importante para a gente, como sociedade, como comunidade, demandar mudanças estruturantes. Enquanto a gente faz o trabalho de orientação e de guia das crianças nesse contexto, seja da família ou da escola. E nesse sentido, e já finalizando aqui, eu queria trazer para vocês em primeira mão, tá? Acho que é a primeira vez que a gente tem aqui, depois eu posso passar para vocês, né, exatamente o que cada empresa tem que fazer, mas como eu quero focar agora nesses momentos finais de uma conversa sobre o papel da escola nesse sentido, mas aqui tem alguns elementos do que as empresas podem fazer, e o grande pedido é direitos da criança por design. Gente, vamos construir uma plataforma que olhe para as crianças com seriedade, com responsabilidade? Vamos cobrar desses executivos e desenvolvedores de tecnologia que olhem para a criança, entendam as suas necessidades, que promovam o melhor interesse, que não explorem comercialmente, que promovam a diversidade, que garantam acessibilidade e desenho universal para crianças com deficiência, que criem relatórios de impacto dos seus produtos e serviços, que avaliem os riscos. Isso o Comentário Geral 25 traz de maneira clara. Quem gostar, e eu vi que muita gente perguntou coisa jurídica, eu fiquei muito impressionado, muita gente perguntando dimensões jurídicas do debate aqui. Deixo como sugestão para quem me fez essa pergunta o parecer da professora Ana Frazão, que discute a responsabilidade objetiva das empresas no dever de cuidado com crianças e adolescentes. E, gente, a gente só vai mudar essa discussão quando as empresas assumirem o seu papel de proteger e garantir o cuidado de crianças e adolescentes. É fundamental que a gente possa se unificar como sociedade e demandar. E vou falar, essas mesmas empresas que no Brasil
tem um comportamento ruim, em outros países já tomaram medidas de proteção melhores. Tem dispositivos de mediação parental muito melhores, que demoram anos, com um delay de anos para chegar no Brasil. E a pergunta que eu faço para essas empresas toda vez é: a vida de uma criança brasileira ou de um estudante vale menos que uma criança europeia ou americana? Por que que essas inovações de proteção chegam depois aqui? Deixo também enfim, muita gente perguntou sobre legislativo, PL, e tem muita coisa acontecendo no Congresso Nacional. É um tema difícil, porque o lobby dessas empresas é muito grande. A gente acompanha isso já há muito tempo, e é difícil, porque existe um lobby de não regulação, não, isso é liberdade de expressão, a gente tem uma liberdade econômica, a gente não pode ser regulado, como se fosse um absurdo a gente exigir cadeirinha e cinto de segurança dentro de carro. Que é isso que a gente está pedindo. Se as crianças estão no ambiente digital, vamos garantir cadeirinha, capacete e cinto de segurança. Que elas possam ser protegidas nesse espaço. Para que elas possam, ao mesmo tempo, ao serem protegidas, utilizarem as suas habilidades, desenvolverem as suas habilidades também no mundo digital. E o Alana, em primeira mão, e aqui em primeira mão, que foi bem recente, não sei se vocês já tiveram acesso a ele, mas acho que é a primeira vez que a gente está conversando sobre ele em algum lugar, lançou uma nota técnica do uso do celular nas escolas, que eu sei, gente, é o tema quente do momento. Está deixando todo mundo aqui mobilizado. Mas eu espero que essa reflexão que eu trouxe sobre a diferença entre internet e aplicações e de entender quem realmente tem a maior responsabilidade, porque grandes poderes te traz grandes responsabilidades, nos ajudem a pensar nessas estratégias. E não tirem de nós a atenção de onde está o problema. E, na verdade, quem são os nossos aliados nesse problema. E como que a gente tem que se unificar para enfrentar, sim, cuidar e garantir o apoio da literacia digital, do desenvolvimento das habilidades e demandar mudanças estruturantes das empresas. Sem perder as oportunidades que esse mundo digital apresentam para todos nós. Que, afinal, estamos aqui numa quinta-feira à noite conversando por um computador, o que facilitou a vida de todo mundo, na dimensão, em muitas dimensões, né? Então, tem benefícios importantes. E o Alana trouxe, e sugiro que vocês leiam, porque é bem extenso, foi muito bem pensado, para trazer elementos importantes, que, primeiro, a educação digital de uma criança, de um adolescente na escola, não pode depender de aparelhos celulares dos estudantes. Tem que ter outras formas, a gente tem que ter outras internets, seja por meio de computadores, lousas, outros elementos como laboratórios makers, que eu sei que o Santa Cruz tem, esses elementos que vão possibilitar o desenvolvimento de habilidades digitais que são essenciais hoje, mas de maneira segura, sem passar por essas aplicações e aplicativos. Uma coisa, gente, é utilizar o celular para ver TikTok, Instagram e Facebook, ou Twitter. Outra coisa é utilizar gadgets, ou até mesmo o celular, para o uso de um aplicativo que foi pensado com intenção pedagógica, com dimensão refletida pelas pessoas que estão cuidando desse desenvolvimento das habilidades digitais. Além disso, ainda que os estudantes estejam intensivamente conectados à internet pelo celular, o uso é cada vez mais passivo, concentrado em redes sociais. Então, mais uma vez, não é só o uso em si, qual é a qualidade desse uso, o que está sendo feito com esse uso. E eu até tenho falado mais fortemente que o problema não é o celular em si que a gente usa para ligar. O problema são os aplicativos. E falar mal do celular é tipo falar mal da Nokia. Sei lá, nem sei se existe mais Nokia. Ao invés de a gente tá criticando as empresas e aplicativos. Foi tão bem feito essa estratégia, que eu acho que foi uma estratégia muito interessante, que critica o celular, mas a gente não critica a plataforma, que é quem realmente fez esse celular de comunicação se tornar viciante. Então, separar, ainda que pedagogicamente essa discussão é importante, ainda que uma coisa muitas vezes esteja relacionada em algumas dimensões, muita gente só usa essas redes sociais no celular. Promover a conectividade significa desenvolver habilidades críticas de mediação pedagógica, e isso certamente vocês já estão
conversando muito aí. A autonomia para o uso dos celulares dentro e fora das escolas precisa ser compreendida como um ponto de chegada que exige um caminho de construção. Enfim, gente, tem diversas reflexões que, resumidamente, tem relação com o que a gente já conversou hoje, que é, vamos olhar mais amplo para o mundo digital, entender que o celular é uma das expressões do mundo digital, não a única, até porque tem problemas de privacidade para além do celular. A gente está falando aqui de uma cidade hiperconectada hoje em dia, que tem câmeras de identificação hoje em dia no metrô, por exemplo. Então, olhar um pouco mais amplo e distinguir um pouco o joio do trigo. E qual que é a dimensão desse uso? E como que a gente vai fazer isso no ambiente escolar? Além do estabelecimento de conversas, e sim, e a gente faz aqui uma sugestão, e aqui a gente está pensando somente em escolas que já estão preparadas para discutir com equipes já há anos discutindo isso. A gente está pensando em escolas públicas do Brasil inteiro. Tem outras potencialidades e outras capacidades de fazer algumas discussões. Então, muitas vezes, medidas de restrição ou de uso, de recomendações de uso próprio do celular na escola sejam necessárias para equilibrar um pouco essa discussão. E daí desenvolver o que a gente está falando aqui de uma jornada de emancipação digital, em que o uso do celular seja o ponto de chegada e não o ponto de partida. É sim ou não usar o celular? Vamos fazer uma jornada de discussão e de desenvolvimento de habilidades em que o celular é um dos elementos que tem que ser avaliado nessa competência digital? E isso tem que se fazer em conjunto. Então é muito bonito ver vocês aqui discutindo em conjunto e pensando em conjunto essa jornada dos estudantes, porque tem que ser uma parceria entre escola e família, não tem como. Porque práticas e hábitos que são desenvolvidos na família e na escola têm que se intercambiar para gerar essa segurança e até essa consistência dos estímulos e das orientações. Logo, na nossa perspectiva, a restrição do dispositivo não significa retirar a educação digital, por meio de, inclusive, outros dispositivos que não apresentam o mesmo tipo de ameaça. Não dá para a gente entrar num debate aqui, gente, de ou tudo ou nada. Muitas vezes, em medidas emergenciais, isso vai ser relevante, como eu mostrei ali naquele Fundo 1, em crianças na primeira infância. Daí é uma outra discussão que vocês vão ler ali no posicionamento. Mas acho importante ressaltar isso. A escola talvez seja o melhor lugar para permitir uma jornada de desenvolvimento de habilidades digitais segura, que permita que essas crianças possam utilizar não só o celular, mas outros gadgets, outros elementos que a gente chama de uso coletivo, como notebook, como salas makers ou desenvolvimento de habilidades digitais, com segurança e reflexão crítica. Se tem um lugar que pode fazer isso, eu acho que é a escola. Porque tem pessoas pensando sobre isso, lidando com isso. Nós, nas famílias, tem um desafio grande, porque a gente já está tão imerso num tsunami, a gente mesmo aqui se perde, que tem um desafio relevante. Não estou tirando aqui o papel, tá? Pelo contrário. É no hábito da família que se conforma os hábitos positivos, segundo inclusive o próprio Boston Children's Hospital. Mas eu quero reforçar isso, que a gente não pode cair. Sim, a restrição ela é relevante em muitos casos, isso tem que ser conversado dentro da escola e a gente tem sugestões desse tipo de conversa, inclusive exercícios no final desse posicionamento, mas isso não pode significar a retirada da educação digital e a retirada do uso crítico e consciente dessas habilidades, como por meio de uso de dispositivos digitais mais coletivos e que faz toda a diferença do mundo, intencionalidade pedagógica. Porque, sim, o ambiente digital, como prometido na criação, e aqui estou falando da internet, não dos aplicativos que hoje reinam, esse ambiente digital, Carol, essa é a mamão para eu terminar? Para eu me encaminhar para o término? O ambiente digital traz aprendizados, traz possibilidades e oportunidades muito relevantes, como um aprendizado personalizado. No caso da criança com deficiência, gente, é uma mudança muito significativa de expressão e de
transformação quase momentânea dos conteúdos para como ela pode receber melhor esse conteúdo. De habilidades digitais que vão ser muito importantes para esse contexto novo, de novas profissões, novas relações sociais por meio do digital, por expressão criativa, por participação cívica. As crianças hoje conseguem, muitas vezes por meio de elementos digitais, mandar suas vozes e suas opiniões para diferentes agentes políticos, garantindo participação cívica, para socialização e conexões globais, grupos de crianças se identificando e conectando apesar das fronteiras, e para jogos e brincadeiras digitais, que não são supérfluos, porque a gente sabe que criança precisa brincar. A questão é quais brincadeiras que ela tem feito. Tudo isso eu disse considerando, e aqui, se vocês quiserem pesquisar mais, esse elemento, deixo como sugestão o site da Five Rights com a Digital Futures Commission, que é da Sonia Livingston. Tudo isso considerando a dimensão do impacto que esse novo mundo digital tem trazido. E eu não chamaria do impacto da internet nas crianças, eu chamaria do impacto das redes sociais e plataformas, desse modelo de negócio. E esse livro vocês conhecem, Geração Ansiosa, e a gente só fala de um terço do livro. Não sei se vocês leram esse livro. Um terço ele fala de redes sociais. O outro um terço, ou os outros 2 terços, ele fala de brincadeira, e ele fala de uma coisa que eu quero deixar como sugestão de natureza. Falar do digital e criticar o digital e refletir sobre o digital e sobre que conexão é essa que a gente está propiciando pela internet, e especialmente hoje em dia pelas plataformas, é lembrar, gente, que nós somos seres de natureza. E o Alan tem um outro programa inteiro, que um dia eu posso voltar e conversar com você, chamado Criança e Natureza, que discute a importância da natureza, da própria natureza humana, no desenvolvimento da criança. Então, sim, vamos olhar para o digital como esse espaço de desenvolvimento humano, mas não vamos esquecer do privilégio que é estar em contato real com outros seres humanos e com a própria natureza. E nessa dimensão, já acabando, Carol, eu estou refletindo muito, e o Alana também, que a gente precisa retomar, gente, para a solução dos problemas que a gente tem vivido, inclusive do mundo digital, tem atravessado as nossas vidas, retomar esses laços colaborativos voltados para a ressurgência da vida, inclusive da regeneração do planeta, da própria natureza. A gente tem que criar alianças de cooperação entre famílias e escolas, entre parar de apontar o dedo de quem quer a culpa, ou usar esse dedo melhor apontado para quem realmente tem responsabilidade de poder e fazer grandes alianças para modificar essa realidade, não só desafiadora no digital, mas também no mundo natural com a crise climática. E retomar, e aqui já terminando mesmo, Carol, os vínculos que, infelizmente, estão tão esgarçados, né? A gente está num momento em muitas dinâmicas, né, de relacionais na sociedade, na política, na escola, na relação entre nossas comunidades, com um vínculo muito esgarçado, um vínculo de muita cobrança e sem construção coletiva, com pouco afeto e pouco diálogo. Então, o convite aqui nessa discussão sobre conectividade vamos conectar novamente pelo afeto, pelo diálogo, pelo vínculo. Vamos lembrar que é isso que faz o desenvolvimento sadio das crianças e, na verdade, é isso que mantém a gente nutrido na relação em sociedade. Não há sociedade sem afeto, gente. Parece até utopia falar sobre isso, mas se a gente esquecer do cuidado e do afeto e de uma política, inclusive educativa, inclusive entre nós, e uma ética do cuidado, a gente não vai retomar as rédeas desse desenvolvimento humano nosso. Só há humano porque há cuidado. Só há vida porque há cuidado. Com os nossos filhos, com os filhos dos outros e os filhos que ainda não têm cuidado. E essa é uma cooperação que tem que ser feita constantemente. É muito fácil a gente cair e esquecer disso. E esse é o projeto de comunidade país que o Alan tem construído há 30 anos. É retomar essa revolução do cuidado, inclusive no ambiente digital, cobrando das empresas que cuidem, cobrando do Estado que regule e monitore,
e cooperando entre famílias, sociedade, escola, e as próprias crianças, que precisam ser ouvidas e se sentirem seguras para conversar sobre o que elas estão passando em todos os ambientes, inclusive no ambiente digital. Para nós, do Alana, cuidar das crianças, inclusive no digital, é, no fim, cuidar de todos nós. Porque um ambiente digital, de plataformas, de aplicações melhor para as crianças, vai ser para todos nós muito melhor. Aquela velha história, se eu arrumar calçada para uma criança aprender a andar, para uma mãe e um pai empurrar um carrinho, essa calçada não vai ser melhor para todos nós? Então, uma internet utilizada por aplicações e aplicativos adequados, que possibilitem verdadeiramente o sonho da internet do passado, que era a conexão real, debate de ideias, avanço da ciência, vai ser certamente, voltada para a criança, vai ser certamente uma internet melhor para todos nós. É isso. Como primeira conversa, e a gente agora quer ouvir o que vocês pensaram sobre isso e como é que isso ressoa em vocês. Pedro, muitíssimo obrigado, foi maravilhoso. Eu vou lembrar o pessoal que o Pedro passou por várias perguntas que foram enviadas para ele. Eu vou trazer algumas que chegaram agora e outras que tinham chegado pelo formulário, Pedro, que eu não tinha ainda te passado. Mas diversas você já foi respondendo. Então, uma aqui é: como regular a publicidade online? Noto que as regras do CONAR e até do ECA, como alvará judicial para menores, não são aplicadas para posts pagos e influenciadores mirins. Uau, gente, estou impressionado com o nível de pergunta. Assim, esse é o debate do momento. Trabalho infantil artístico. Sim, tem uma demanda de que só pode trabalhar para teatro, novela, etc., se você tiver autorização judicial. Isso não é observado, tanto pelos anunciantes como pelas plataformas do mundo digital. E é isso que a gente tem lutado com o Ministério Público do Trabalho, e a gente tem um guia sobre isso. Entra no nosso site, que é do criançaeconsumo.org.br, tem um guia sobre trabalho infantil artístico que a gente tem buscado fazer para que as plataformas só aceitem crianças influenciadoras se tiver autorização judicial. Porque é a autorização judicial que vai avaliar se essa criança está tendo acompanhamento adequado, se não está sendo explorada comercialmente, se está sendo respeitado o tempo de jornada de escola, enfim, saúde, etc. Então, é fundamental a gente olhar para esse influencer que faz publicidade, que está lá engajado, como um trabalhador infantil, artístico, mas trabalhador infantil, que tem regulações específicas e autorizações específicas na nossa legislação. Pedro, mais uma aqui. Quais as atitudes concretas que o Instituto Alana tem tomado frente a esse uso de telas por crianças, além do trabalho de conscientização e informação? Há alguma atuação política em Brasília? Há braços do Instituto de fiscalização e denúncia aos órgãos competentes? Muito, gente. É o que a gente mais faz, é denunciar as plataformas e os anunciantes que estão se utilizando e explorando comercialmente as crianças. Seja no judiciário, por exemplo, o caso do Tigrinhos, que foi a capa da Folha, foi a manchete, não foi nem capa, foi manchete da Folha, foi a gente que fez uma denúncia ao Ministério Público de São Paulo e ao Ministério da Justiça da União, né, do governo federal, que atuasse nesse caso de um cassino fazendo publicidade. Só que no nosso caso, a gente não foi somente atrás do cassino, da empresa responsável pelo Tigrinhos. A gente foi atrás das plataformas, da Meta, que possibilita a publicidade desse tipo de produto ou serviço para crianças na sua plataforma, Instagram, Facebook, etc. Então, a gente acompanha não só ações judiciais, faz ações judiciais, acompanha discussões importantes no STF, por exemplo, como também acompanha os projetos de lei no Congresso Nacional. E tem vários tentando regular, deixando mais clara a regulação. Agora, no nosso entendimento, é uma questão de monitoramento, porque a gente já tem legislações muito claras. E é esse o pedido que a gente faz para vocês. Vamos nos ajudar a demandar das forças políticas uma atuação de monitoramento e regulação das plataformas, das redes sociais. Nos ajudem nessa vocalização social, nesse pedido. E a gente tem campanhas, sempre quando tem algum projeto para ser votado, a gente faz campanhas. Então, acompanhe os nossos sites para ficarem atentos nesses processos de mobilização. E quem quiser saber mais sobre isso, quiser atuar mais, vou deixar meu e-mail aqui. Vou falar pedro@alana.org.br, e quem quiser se juntar mais nesse movimento, a gente conversa melhor depois.
Pedro, vou fazer uma última agora que chegou pelo chat, que é a seguinte. Oi, Pedro. Aplicativos supostamente educativos, como o Google Sala de Aula ou Matific, que também captam cookies e os transferem para a Meta, por exemplo. O que você acha de usar esse tipo de suporte na escola, já que não são aplicativos inocentes, a pessoa pôs entre aspas? Essa é uma excelente pergunta. O mundo escolar tem utilizado, e eu vou citar um report do Human Rights Watch, que fez uma discussão sobre edtechs, e quais são os aplicativos que estão sendo utilizados no mundo inteiro, inclusive no Brasil, em escolas públicas, depois da pandemia, mais ainda. E o mais importante é avaliar os termos de uso. Então, por exemplo, quando a gente fala de Google Education, quais são os termos de uso ali utilizados? Quais são os elementos de privacidade dos dados? Ou, por exemplo, tem aplicativos que são utilizados em escolas públicas que, na verdade, vendem todos os dados dos estudantes e das famílias. Então, é fundamental, e eu concordo plenamente com você. Sim, a gente tem que olhar para esses aplicativos e quais são eles que estão sendo utilizados. Uma forma legal de olhar é olhando os termos de uso, entendendo o que está sendo coletado nesse uso. E daí tomar uma decisão informada, é isso que eu queria dizer. A partir dessa avaliação, tomar uma decisão informada, se vale a pena utilizar isso ou se vai buscar uma outra alternativa. Joia, Pedro. Acho que é isso, Débora. Tem mais? Pedro, que fala potente. A gente precisa pensar mais em rede sobre o desafio atual. Queria agradecer a presença das famílias aqui, de educadores do Colégio Santa Cruz, de novo do Instituto e da sua produção, do Núcleo de Educação Digital. Mas eu disse para Carol que eu queria terminar com uma pergunta que chegou aqui, que é sobre como é que a gente faz para retomar a experiência de jovens que, de alguma forma, já caíram na cilada de um uso perverso, intensivo. Então, tem uma pergunta que é: qual a alternativa para desconectar adolescentes tímidos e que já sofreram bullying e encontraram na internet acolhimento que não encontraram nos colegas? Olha, Queria ouvir você sobre isso, mas queria também dizer que a sua fala nos convida a formar redes com aquilo que é uma experiência comum e coletiva, que é olhar os espaços que ajudam a gente a ver as relações e experimentar para além dos espaços fechados. Quando você fala em reconectar-se com a natureza, reconectar-se com as experiências familiares que a gente, de alguma forma, também foi abandonando, eu lembro muito do compromisso dos adultos que também estão sequestrados por essas lógicas todas que você nos apresenta aqui, como tão bem citou. Então, queria te ouvir uma pista de alguém que estuda isso, que está no campo. Quando eu te conheci a primeira vez, eu perguntei: você é pedagogo? E você me disse, filho de uma professora, não é isso? foi E eu mesmo. falei: eita, que a sua mãe fez um bom trabalho, porque você fala como um educador, mas é do campo do direito. Mas acredito que toda essa experiência possibilite que você ajude essa família a pensar sobre isso, terminando assim a fala. Débora, muito obrigado por essa lembrança, inclusive. E para mim é muito feliz essa lembrança, porque de verdade, gente, se tem um lugar, se tem uma rede que eu boto fé de verdade, tá? Que pode dar conta da complexidade que é essa vida digital e a vida contemporânea que a gente tem vivido, enfim, todo esse atravessamento complexo. Se tem um lugar que pode dar conta disso, é o encontro entre a sociedade e a escola, entre a família e a escola. Eu tenho muita, não só fé, mas muita
muita história, e muita, até pela minha mãe, pelo meu pai, que são professores, de como o fortalecimento do vínculo da comunidade escolar pode dar conta desses grandes desafios. Então, meu convite, até respondendo a pergunta que me foi feita sobre como fazer com que esse adolescente que já caiu nesse elemento por ser tímido, e sim, por encontrar acolhimento que muitas vezes encontra sim. E é interessante que na sua própria pergunta você já deu uma boa resposta. Se a falta de acolhimento no ambiente online, no ambiente offline, fez com que ele encontrasse o acolhimento no ambiente digital, que bom que isso aconteceu. E para muitas adolescentes, crianças, é isso que acontece mesmo. Eles encontram outras crianças, se juntam, criam comunidade, e é um dos benefícios disso acontecer. Agora, isso é um reflexo da falta de acolhimento nas nossas comunidades, seja na família, seja na escola, e sem julgamento, gente, com a complexidade que é viver em comunidade. Mas talvez a resposta, já na sua própria pergunta, é como retomar os laços de acolhimento, de afeto e de colaboração nas nossas comunidades? Como que a gente pode criar ferramentas para retomar esse laço de afeto e esse vínculo entre nós? Para que não seja um vínculo consumista, porque no fundo a gente está tratando cada um de nós aqui em questões assim, me conecto ali, depois esqueço, vou lá, a escola é só um espaço que eu boto lá, depois volto, depois busco. Não tem, a gente está carente de espaços de vínculo. Todos nós, não só essa criança que foi buscar, todos nós, de expressões de vínculo, de conversa, de troca, de vulnerabilidade para encontrar soluções, porque só assim a gente vai encontrar essas soluções partilhadas. Acredito muito na escola e acredito também nas mudanças políticas que a gente tem que se engajar. E realmente cobrar dos nossos representantes a monitoramento, a fiscalização em cima dessas grandes estruturas digitais, que é o que os países têm feito e têm melhorado a qualidade de vida das crianças. Muitos países, o próprio Estados Unidos, dizem que é o pai, né, da liberdade, etc., quem deu as maiores multas para Google, para TikTok, Estados Unidos. Agora, eu vi um caso nos Estados Unidos que o algoritmo do TikTok foi responsabilizado por enviar vídeos nocivos para as crianças. E é isso que a gente tem que fazer, responsabilizar quem tem o poder quem construiu essa arquitetura digital. Enquanto isso, a gente se fortalece em comunidade, em famílias, em escolas, para dar conta e fortalecer nas crianças e adolescentes as competências digitais e habilidades para lidar com essa complexidade. E se tem um lugar que a gente pode fazer isso, é o encontro entre a família e a escola. Então, vocês estão no caminho correto, contem com a Lana, contem com todos nós para apoiar vocês, e quantas vezes vocês convidarem, a gente vai voltar para atualizar essa conversa, para refazer esse pacto, e para que a gente possa sonhar junto essa sociedade pautada no afeto, e esse projeto de sociedade de país pautada no afeto, em especial com crianças e adolescentes. Muito obrigada, Pedro, por nos convidar à esperança de continuar enfrentando. E eu tenho certeza que a gente, em relação a esse tema, seguimos para o final desse ano melhores e vamos enfrentar juntos escola e família de forma ética, crítica e amorosa, como você tanto nos convida a fazer. Uma boa noite a todos e todas. Obrigada, Carol, Núcleo de Educação Digital. Muito obrigada, Flávio, representando aqui o pessoal da técnica. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, Pedro. Obrigada, Obrigada, Pedro. Pedro. Foi Muito ótimo. obrigada. Vieram agradecimentos aqui pelo chat. As pessoas gostaram. Você está no mudo. Você está mudo. Que ótimo, espero ter contribuído, gente. E parabéns aí pelo diálogo. O caminho não é fácil. Acho que é isso, a gente tem que se unir, porque e só a gente se unindo, criando esses espaços, a gente vai conseguir lidar com tudo isso. Que bom. Parabéns Um aí. abraço, Até mais. Tchau, Pedro. tchau. Tchau, tchau.